Pessoal, boa tarde. Aqui é o engenheiro Newton Cubo novamente, dando continuidade aqui ao estudo da IT23. Esse é o canal Fire Expert Academy. Vamos em frente aqui. Nós paramos aqui no slide 27. Vamos falar sobre o slide 28. Né? Continuando neste item que fala sobre as varandas. As varandas permanentemente abertas que não possuem material combustível armazenado. Então, não deve possuir nenhum tipo de material combustível armazenado na varanda. Estão isentas do sistema de chuveiros automáticos, desde que atendam esse requisito aqui, não ter material combustível armazenado. O material de acabamento e revestimento da varanda deve ser incombustível, é o classe 1. Não poderá ser realizado qualquer fechamento parcial ou total. Nas aberturas da varanda, nem alterado suas características construtivas. Então, você não vai poder mexer em nada na varanda. Aqui fala dos vestiários. Vestiários com áreas até 100 metros quadrados, então existe uma limitação quanto à área do vestiário. Banheiros, reservatórios de água e piscinas cobertas estão isentas da instalação de chuveiro automático. Escadas enclausuradas, incluindo as antecâmaras. Então, as escadas tipo EP, tipo PF, com duas portas corta-fogo e antecâmaras, essas escadas estão isentas. Projeção de coberturas iberiais de telhados até 3 metros de projeção. Então, se você tiver aqui está o final da edificação, tiver um beiral aqui de telhado, sabe? Uma espécie de doca, se houver até 3 metros, está isento. Isento de SPK. Ah, tem 3,5 metros, então não está isento, que ele limita até 3 metros. Nas edificações existentes, onde não existe a exigência do sistema de chuveiros automáticos, ou quando esse for proposto como solução técnica alternativa, pode ser utilizada a instalação parcial, atendendo as demais exigências previstas nas demais ITs. Uma delas é a IT 43/25, para edificações antigas ou existentes. Os casos de edificações com ocupação mista, você tem numa edificação, por exemplo, uma indústria com um depósito com comércio. Evidentemente, tem que verificar as condições lá no decreto estadual, tá? A reserva de incêndio deve ser calculada em função da vazão do risco mais grave. Então, a reserva de incêndio, se você tem uma ocupação mista, que tem uma parte indústria, outra parte depósito, poxa, o depósito é um J2, mas a indústria é um I3, é uma indústria risco alto. Aí você vai calcular pelo risco mais alto, risco maior, risco mais grave. E do tempo de funcionamento do risco predominante. Então, o tempo de funcionamento do sistema de chuveiros automáticos, você também vai usar o risco predominante. Tá? Algumas edificações são 30 minutos, risco leve, outras 40, outras 60. Então, em função do risco. Vamos lá, então, continuando. Sistema de alarme e conexão de teste. O alarme de incêndio deve ser ativado pelo fluxo de água, que é o tal gongo hidráulico que eu mostrei por fotos na aula passada. Equivalente ao fluxo em um chuveiro automático de menor orifício instalado no sistema. O alarme sonoro deve ser acionado no máximo 2 minutos após o início do fluxo ser identificado na central de alarme. Para o sistema de tubulação molhada, ou seja, que a tubulação está cheia de água, os equipamentos de alarme, lembrando que existe tubulação seca, que é pressurizada com, se não me engano, nitrogênio. Para o sistema de tubulação molhada, os equipamentos de alarme devem ser constituídos de uma válvula de governo e alarme, a VGA, e o outro detector de fluxo. Para o sistema de pré-ação e dilúvio, os equipamentos de alarme devem ser constituídos de 2 alarmes acionados independentemente, sendo um pelo sistema de detecção e outro pelo fluxo de água. Então, o pré-ação, que nós vamos ver com mais calma depois, e o dilúvio
tem que ser acionados por 2 alarmes. Tá? Então aqui você não pode ter um e não ter o outro, tem que ter os dois, pelo fluxo de água e pelo sistema de detecção. Sistema de preação e dilúvio são tipos de sistemas de sprinkler contra incêndio usados em situações específicas. O sistema de preação protege locais sensíveis à água, como centro de dados ou bibliotecas, enquanto o sistema de dilúvio é para áreas de alto risco, como hangares de aeronave ou indústrias químicas. A principal diferença é que o sistema de preação requer um duplo acionamento. Então, essa é a diferença aqui do preação. Duplo acionamento para liberar água, minimizando o risco de descargas acidentais. E o sistema dilúvio libera água imediatamente em todos os sprinklers abertos simultaneamente. Então, o sistema dilúvio, todos os sprinklers lançam água ao mesmo tempo. Por isso que o nome é sugestivo aqui. Ó. Todos vão lançar água ao mesmo tempo. E o pré-ação, não. O pré-ação, ele funciona por 2 etapas. E o pré-ação é indicado para locais sensíveis à água, né? Como centro de processamento de dados, bibliotecas, local onde tem algum objeto de arte importante que seja sensível à água. Aqui, 5.4. As chaves de alarme de fluxo de água, tipo palheta com retardo automático, devem ser instaladas apenas em sistema de tubo molhado. Então, se o sistema não for tubo molhado, não estiver cheio de água, você não deve usar, lógico, as chaves de alarme de fluxo de água tipo palheta com retardo automático. O que é essa chave? É um módulo, digamos assim, que fica instalado em um trecho da tubulação, e aqui existe uma palheta, algo assim. Ó. Se isso aqui está parado, a palheta está parada. Se há movimento de água, ela vai mover essa palheta. E essa palheta vai funcionar como um interruptor, acionando o sistema que vai enviar um sinal para a central de alarme. O dispositivo de alarme vai atender, aí entramos na IT19, que sistemas de alarme. Aqui, o dreno do dispositivo de alarme vamos lá. O dreno do dispositivo de alarme deve ser dimensionado de modo a não haver transbordamento. O gongo hidráulico, normalmente presente nas válvulas de governo de alarme, nas VGAs, pode ser substituído pelo alarme elétrico. Então, o gongo hidráulico pode ser substituído pelo alarme, sistema de alarme convencional, interligando a mesma ao sistema de alarme principal da edificação, de forma a avisar quando passar água no sistema a partir do funcionamento de um único chuveiro. Então, se entrar um único chuveiro, deve ser enviado um sinal para o sistema de alarme principal e lá no painel de alarme vai acender uma lâmpada ou vai ter um aviso sonoro, vai ser um display que vai identificar que houve acionamento do sistema de chuveiros. Toda a tubulação dos gongos hidráulicos deve ser feita com material resistente à corrosão e em diâmetro não inferior, não pode ser inferior a DN20. Aqui eu coloquei a foto do gongo hidráulico. O nome já diz, é pela passagem de água, pela movimentação de água. Aqui tem um pedaço da VGA e o gongo hidráulico está aqui com os manômetros. Aqui o gongo hidráulico está aqui. E esse conjunto todo aqui chama-se VGA, válvula de governo e alarme. Aqui nós entramos na definição de edificações térreas, para edificações térreas. Edificações térreas. Cada sistema de chuveiros automáticos deve ser provido de uma conexão de teste de alarme, cuja principal função é testar o funcionamento dos alarmes de fluxo d'água, gongo, chaves e fluxo. Então, o chuveiro tem que ter uma chave de teste, uma conexão de teste que você vai abrir, a água vai se movimentar ali e vai acionar o gongo. A conexão deve ser composta por uma tubulação de diâmetro nominal mínimo de 25 milímetros, dotada de válvula globo e de um local com orifício não corrosivo, de diâmetro nominal igual ao do chuveiro automático de menor orifício, utilizado no sistema e de acordo com as condições descritas a seguir.
O orifício pode ser obtido com um chuveiro automático cujo defletor tenha sido removido. A conexão deve ser instalada em qualquer ponto da rede, desde que seja situada após o sistema de alarme de fluxo de água. A conexão deve ser situada no local de fácil acesso, onde pode ser observada a descarga de água. Então, é uma conexão que você vai abrir, vai ver a descarga de água e o gongo hidráulico vai entrar. É simplesmente para um teste. Aqui, as edificações de múltiplos pavimentos, vários pavimentos, a conexão de teste e de teste de alarme de cada pavimento deve fazer parte do controle setorial, a chamada CS, conforme a figura aqui. Aí tem aqui manômetros, pressostato. Na verdade, isso aqui é uma chave de fluxo. Chave de fluxo com retardo pneumático ligado ao painel de alarmes. Essa peça aqui. Ó. Tá, e depois nós retornamos com mais detalhes. Aqui. Vamos seguir lendo para depois realizar alguns cálculos aqui. Em sistema de ação prévia, deverá ser prevista uma conexão de teste utilizando o ar supervisório. Não sei o que é isso aqui exatamente, pessoal. Mas vou verificar. Em sistema de dilúvio, não é necessário instalar conexão de teste. Um sistema de ação prévia, isso aqui eu tirei da internet. Um sistema de ação prévia é um sistema de sprink, chuveiros automáticos, que requer duas ações. Então, é importante lembrar que a ação prévia, quando fala sobre isso, é um sistema que requer duas ações para liberar água. Tá? Uma questão aí de estar lidando com materiais sensíveis à água. Então, vai ser a detecção de incêndio por um sistema de alerta e o rompimento de um sprinkler individual. É projetado para áreas sensíveis a águas, como águas centrais de dados, bibliotecas, museus e câmaras frigoríficas. Ou para evitar descargas acidentais nesses locais que são sensíveis à água. Existem dois tipos principais: travamento simples, onde a detecção abre a válvula e a água entra na tubulação. Então aqui o detector pegou incêndio, detector de calor ou fumaça, pegou fumaça ou calor. Ele abre a válvula e libera a passagem de água para a tubulação, que por sua vez espera que haja um rompimento do sprinkler em função do calor gerado pelo incêndio. E travamento duplo, que exige a detecção e o rompimento do sprinkler para fluir a água. Então, aqui, como funciona a tubulação, o sistema fica preenchido com ar pressurizado e não com água. Então, esse aqui não é um sistema molhado, cano molhado, cano seco. Ar pressurizado, não água. A água é controlada por válvula de pré-ação que permanece fechada. Primeira etapa, o sistema de detecção, o mascalão identifica o fogo. A detecção envia um sinal para a válvula de pré-ação, que se abre e permite que a água entre na rede de tubulações. Só que para liberar a água, ainda o bulbo do chuveiro automático, o bico de chuveiro automático, tem que ter o bulbo rompido para que faça o lançamento da água no ponto de incêndio, tá? No foco de incêndio. Quando for necessária a redução de pressão em sistemas conjugados ou não, devem ser utilizadas válvulas redutoras de pressão aprovadas. Tá? Não são aceitas placas de orifício para balanceamento do sistema de chuveiros automáticos. O registro de recálculo para chuveiros automáticos deve conter sinalização e indicações claras e ser diferenciados do recalque. Aqui eu coloquei o que é uma placa de orifício. É um equipamento usado na medição de vazão de fluidos em sistemas industriais, como tubulações e dutos. Depois a gente volta aqui com mais calma, mas não é permitido esse tipo de equipamento no chuveiro automático. O dispositivo de recalque deve ser duplo, então você tem que ter duas entradas aqui, ó. Duas conexões de engate rápido. E preferencialmente tipo coluna. Onde houver possibilidade técnica, o dispositivo de recalque pode ser instalado no passeio público de acordo com o anexo D desta IT. Tipo coluna significa que ele tem que ser assim. Aqui está o piso, então ele se eleva um pouquinho do piso, 1 metro.
E aqui você vai ter uma conexão e aqui você vai ter outra conexão. Isso é para uso do Corpo de Bombeiros. O bombeiro vai parar a viatura aqui, conectar uma mangueira aqui e pressurizar a rede através da bomba da viatura. Forros e coberturas. Nos locais com forros combustíveis, então se houver forro combustível, os chuveiros automáticos devem ser instalados acima para a proteção do espaço entre o forro, podendo ser risco leve. Então, o que acontece aqui? Se você tem aqui, ó, você tem aqui o teto aqui de alvenaria. Aí, coloque-se um forro aqui, ó, forro combustível. Vamos supor que colocou um forro de madeira. É difícil escrever aqui. Forro de madeira. Que fala, se o forro for combustível, aí você vai ter que colocar chuveiro aqui, ó, entre forro. Vai ter que ter um chuveiro aqui, que pode ser um chuveiro para risco leve. Um chuveiro padrão K80 entre o forro. Aí depois vai ter que pôr o chuveiro aqui para o risco que se aplica. Vamos supor que aqui seja um risco ordinário. Então, essa questão, essa parte aqui vai ter que ser protegida, que é o chuveiro entre forros, tá? Difícil ver uma situação dessa que se coloca material combustível no forro, né? Hoje em dia é difícil. Quando houver forros incombustíveis, né, que não queimam, os chuveiros automáticos devem ser instalados para a proteção do espaço entre o forro somente se houver carga de incêndio, podendo ser risco leve. Tá? Então, aqui é o seguinte, se não está apagando. Se aqui, ó, vou desenhar outra aqui. O que ele fala? Que eu já vi, né? Aqui está novamente o teto. Aí você tem aqui um forro incombustível, está aqui embaixo. Bem, se for incombustível, instala o chuveiro nessa região. E essa área aqui fica sem chuveiro, né? Porque o forro é incombustível. Agora, o que acontece, que eu já vi também. Vou tentar apagar aqui. O que acontece? Vou fazer um desenho aqui. Se a pessoa colocar em cima desse forro materiais combustíveis, o que ele pode pôr aqui? Papelão, caixas de papelão, isopor. Isso aí eu já vi. Já vi, inclusive, em boates, em cima do forro, colocarem fantasias, peças de isopor. Colocou material combustível aqui, aí precisa colocar chuveiro também entre forro. Ok? É difícil, mas eu já vi. Então, resumindo, é isso aqui que falamos. As eletrocalhas fechadas não caracterizam carga de incêndio para os critérios de proteção estabelecidos nesse item. Eletrocalhas são aquelas chapas, assim, umas bandejas, onde se acomodam fios elétricos que passam aqui acomodados, aqui em cima dessas eletrocalhas. E elas têm um fechamento aqui, sim. Elas não são, elas têm uns furos assim, ó, aqui toda a sua extensão. E em cima delas são acomodados fios elétricos, cabos elétricos. Então, os forros e telhados vazados. Vamos lá, pessoal, deu uma confusão aqui, mas tudo bem. Os forros ou telhados vazados com aberturas maiores que 70% não necessitam de proteção por chuveiros automáticos. Generalidades. Bom, vou terminar aqui, volto na próxima aula. Talvez eu tenha pulado alguma coisa aqui, mas não há problema nenhum também.
Aqui, ó, não tem problema também. O óleo dos fatores aqui não vai alterar. Deixa eu concluir essa parte. Generalizada das instalações de chuveiros automáticos. Então, o espaçamento dos chuveiros automáticos não pode exceder a maior área de cobertura permitida por chuveiro. Então, vocês vão ver uma tabela que fala, dependendo do risco, o tipo de chuveiro, ele vai ter uma área de cobertura. Aí você não pode ter um espaçamento maior. Então, vou colocar um chuveiro aqui. Então, o próximo chuveiro tem que ter um espaçamento tal que atenda a área de cobertura do chuveiro. As válvulas e manômetros do sistema devem ser acessíveis para operação, inspeção e manutenção. Esses acessórios não precisam necessariamente estar em local aberto, podendo ser instalados em abrigos com portas, painéis removíveis ou tampas. Então você pode proteger, é bem interessante proteger esses equipamentos da ação do tempo. Os acessórios não podem estar obstruídos permanentemente por paredes, dutos, colunas ou similares. Legal, vimos isso. As bombas para o sistema de chuveiros automáticos devem obrigatoriamente, então aqui é obrigatório, ser em pressão positiva, não sendo admitido reserva de escorva. Então o que é pressão positiva? Vou colocar aqui, vou dar um exemplo aqui bem simples. Aqui está uma RTI, nível do solo, e da RTI sai uma tubulação de sucção que vai para a bomba de incêndio. E daqui vai para a rede. Então, essa bomba está numa condição de pressão positiva. O que esse item está falando é que você não pode ter algo assim. Eu tenho uma reserva subterrânea e aí eu coloco uma tubulação aqui com uma válvula de pé e crivo ali e a bomba vai ficar aqui, ó. Essa situação não é permitida para sistema de chuveiros automáticos e aqui vai para a rede. Ah, e se eu colocar uma reserva de escorva aqui, põe uma caixa aqui e ligo em qualquer lugar aqui para manter o corpo da bomba sempre cheio d'água. Também não pode, ó. Não sendo admitido reservatório de escorva. Então a única situação é essa daqui, ou, é lógico, a reserva acima da cota da bomba. Dimensionamento de chuveiro automático, de chuveiros automáticos para edificação grupo C que possuam armazenamento superior a 3,70 metros de altura, deve ser feito de acordo com a IT 24. Então, aqui é importante, se você tiver um depósito, aqui ele fala grupo C, comércio, grupo C, que tiver um armazenamento, então eu tenho um comércio vendo algum produto, e aí eu tenho um depósito onde eu armazeno os produtos que eu vendo, de revenda. Se a altura de armazenamento desses produtos for acima de 3,70, o dimensionamento tem que ser feito de acordo com a IT 24, que fala de sistema de chuveiros automáticos para depósitos. Então aqui precisa ficar atento nesse item quando se tratar do grupo C. Desde que o armazenamento seja superior a 3,70 de altura. Ok, pessoal, vou parar aqui, que deu uma bagunçada aqui, mas falar de um item antes do outro também não vai fazer diferença para nós, tá? Então, eu volto em breve. Muito obrigado.